A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Para que nós possamos viver as promessas e ver milagres, realizações, intervenções do Senhor em nosso favor, uma coisa nós precisamos. Nós precisamos não duvidar. Nós precisamos ter uma fé muito firme, constante, que confia no Senhor. Uma fé que não depende das circunstâncias. Eu quero ler um texto com vocês em 2 Reis, capítulo 7, que fala a respeito do profeta Eliseu e fala a respeito de um oficial. O oficial é um tipo de soldado de guarda. O texto bíblico diz assim, a respeito do diálogo de Eliseu e um oficial, um oficial de guarda. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial, em cujo braço o rei se estava se apoiando, disse ao homem de Deus. Ele respondeu ao profeta Eliseu: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Repito a parte final. Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Vamos explicar esse texto e esse capítulo. Esse capítulo mostra a respeito de fé, a respeito de uma palavra profética e mostra a respeito da dúvida e da incredulidade. Essa conversa entre Eliseu e um oficial revela bastante a direção de Deus, guardando a cidade de Samaria. A cidade de Samaria estava sitiada, Os adversários haviam se posicionado ao redor da cidade, ela estava completamente sitiada. O prejuízo, o estado dela era deplorável. E a profecia que Eliseu liberou por vontade do Senhor era exatamente que ia voltar a haver abundância, ia ser restaurado o comércio normal na cidade, porque a cidade estava em estado de sítio, sitiada, então o estado das pessoas e as atividades mais simples estavam todas comprometidas. Então a profecia de Eliseu, a profecia de Deus por meio de Eliseu é exatamente essa, que ia ser restaurada a cidade, que ia voltar o comércio normal, que o Senhor ia restaurar aquela circunstância. Mas o oficial não acreditou. O oficial olhou aquilo, ele olhou as circunstâncias, ele olhou com seus olhos as circunstâncias e olhou a palavra que o profeta liberou. E ele duvidou. E ele disse: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Olha o nível de incredulidade do oficial. O oficial questionou o profeta: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu. O que o oficial estava querendo dizer é que aquela circunstância era impossível de ser mudada. Era impossível. Nem que abrisse o céu, aquilo não ia acontecer. Era impossível reverter aquela situação, era impossível ser transformada aquela situação, era impossível um final diferente daquele que estava proposto um final horrível para a cidade. Então não tinha mudança, era impossível. É isso que o oficial incrédulo duvidou. Olha, mas nem abrindo as comportas do céu. Isso aí não vai acontecer. Então o profeta advertiu: olha, você vai ver com os olhos, mas você não comerá coisa alguma. Então, olha que coisa extraordinária. Ao longo de toda a Bíblia, falando do todo dela, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver sempre que onde há incredulidade, sempre há um prejuízo. E é isso que eu quero falar nesse vídeo para você, que eu preciso instruir você. Sempre onde há incredulidade, sempre onde há dúvida, sempre onde há um coração inconstante, que não acredita, que não confia, que duvida, sempre há um grande prejuízo. Ao longo de toda a Bíblia, são poucos os casos em que alguém duvidou do Senhor e não recebeu um prejuízo como retorno, como resposta da incredulidade. São muito poucos os casos. A grande maioria dos casos, a dúvida e a incredulidade sempre traz um juízo, alguma condenação, ou algum agravo, alguma severidade, alguma punição, algo acontece. Porque a gente precisa saber e entender que Deus que nós servimos, como é
o Senhor, como é o seu caráter, como é o seu coração. E o Senhor, ele trabalha por meio da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que onde não há fé, sempre há um prejuízo. Por isso que, por meio desse vídeo, dessa instrução, você precisa crescer em fé. Você precisa que a sua fé seja aumentada. Você precisa confiar no Senhor e crer no Senhor, ainda que as circunstâncias, conforme esse texto bíblico nós vimos, ainda que as circunstâncias sejam impossíveis, ainda que as circunstâncias sejam adversas. Por mais impossível que seja, conforme mostra esse texto bíblico, nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração, numa fé firme, constante, segura. E é isso que eu preciso transmitir para vocês, é essa instrução que eu preciso transmitir por meio desse vídeo. O final desse capítulo, de 2 Reis, capítulo 7, vai mostrar que esse oficial, ele foi pisoteado pelas pessoas. Então, os portões da cidade se abriram, as pessoas, agitadas, correram ali, e esse oficial, ele foi pisoteado pelas pessoas, ele morreu. E esses são os últimos 2 versículos desse mesmo capítulo. Então, é isso que eu quero dizer. Sempre há um prejuízo, sempre há um dano, uma punição, quando a gente não confia, não crê no Senhor, na plenitude, no poder dele, não confia no poder dele. A gente não precisa mais duvidar por causa das circunstâncias, por mais adversas que sejam. A Bíblia mostra um Deus que vai muito além das circunstâncias, que o seu poder é ilimitado, ele tem todo o poder, para ele nada é impossível. Que você possa guardar essa palavra no seu coração e que a sua fé possa ser aumentada e acrescentada, e você possa suportar qualquer adversidade, confiando no Senhor de todo o coração e sem mais duvidar dele. Amém? E repito, sempre quando alguém duvida, em 90% dos casos, em toda a Bíblia, sempre há um prejuízo, sempre há um dano. Então, é mais saudável para você não duvidar. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus transforme a sua vida por meio dessa instrução. Até o próximo vídeo, graça e paz. Compartilhe esse conteúdo.